Olá, JC Explica, está no ar. E 4 meses de pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Há 4 meses foi detectado, foi feito o exame do primeiro caso da Covid-19 no Rio Grande do Sul. E a gente trouxe para uma entrevista o reitor da UFPEL, epidemiologista, que está coordenando uma pesquisa mega importante para medir a incidência do novo coronavírus no Rio Grande do Sul e Brasil, né? O professor Alau. Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação conversar aqui com as pessoas que acompanham o Jornal do Comércio. Dizer que até já parece um pouco estranho, porque a gente está acostumado a usar esse termo novo coronavírus, agora Já já está velho? ele está aqui no Rio Grande do Sul. Uh, uma notícia que acho que pode ser considerada boa, essas epidemias virais, elas têm uma tendência de que a curva delas não passe muito de 13 semanas. Então, nós estamos chegando nessas 13 semanas, mais ou menos por agora. Então, talvez esse é o ponto positivo. Mas o ponto negativo é que a gente tem algumas conquistas, algumas evoluções, mas alguns retrocessos também. Sobre isso a gente vai conversar agora. Ah, então tá. Vamos começar o quê? Pelos avanços e depois os retrocessos? Ou aquela coisa, melhor a boa notícia ou a má notícia? Eu acho que vamos começar com as boas notícias, né? Quando a Então gente vamos lá. começou essa história toda, 4 meses atrás, nós não imaginaríamos que o Rio Grande do Sul, por exemplo, tivesse uma pesquisa que acompanha detalhadamente o coronavírus. Nós não imaginaríamos que o Rio Grande do Sul teria uma frequência da população infectada muito menor do que as outras regiões do Brasil. Nós não imaginaríamos que aqui no Rio Grande do Sul, até agora, nós não tivéssemos praticamente nenhuma morte de pessoa que não teve acesso ao serviço de saúde. Então, assim, claro que estamos tendo reveses, tem óbitos, mas o serviço de saúde gaúcho ele tem conseguido dar conta dos pacientes mais graves que chegam. Certo. E tá, esse é o aspecto positivo, porque podia ser pior, mais ou menos isso. E o que o senhor considera assim que é preocupante, né? Que precisa ser olhado? Eu acho que talvez o mais importante na parte negativa desses 4 meses sejam dois assuntos. O primeiro é a questão da testagem. O Rio Grande do Sul não conseguiu até hoje ter um protocolo de testagem robusto, que a gente teste as pessoas, busque a rede de contatos dos positivos, teste a rede de contato para realmente fazer uma diminuição da transmissibilidade do vírus. Esse é um dos nossos erros até agora. E eu acho que o nosso segundo erro tem sido em relação ao isolamento social, ao distanciamento social. Lá no começo, o Rio Grande do Sul adotou cedo as políticas de distanciamento, a população cumpriu bem as políticas de distanciamento, mas agora parece que a população e os gestores cansaram do distanciamento social. É claro que a gente sabe que tem impacto econômico, tem tudo isso, mas hoje o distanciamento social no Rio Grande do Sul ele tem sido não muito rígido e, por isso, os números seguem flutuando, às vezes, para cima. Pois é, o senhor traz 3 aspectos importantes. Eu queria aproveitar cada um deles rapidamente aqui. Com relação a essa questão da testagem, onde que está o problema? A gente não tem o número de testes para aplicar, a gente não montou, quer dizer, o governo e as autoridades sanitárias não montaram um plano para efetivamente executar isso, e eu não sei se é só Rio Grande do Sul, ou se isso a gente vê em outros lugares, porque lá no começo da pandemia, ainda, né, quando o ministro Mandetta estava no comando, se falava, essa questão da testagem vinha muito forte, né? Inclusive com promessas, né? Eu lembro do ai meu Deus, agora fugiu o nome do nosso gaúcho aqui, do Gabardo, falando, né, que ia 4 milhões, não sei quanto. Então, essa questão da testagem, qual foi a falha? Assim, porque efetivamente ela não foi entendida como um instrumento para lidar com esse processo de evolução da pandemia? Exatamente. Na verdade, primeiro deixar muito explícito aqui que esse não é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil. O Brasil não teve uma política de testagem para coronavírus, infelizmente. O que é uma política de testagem? Uma política de testagem é uma regra a ser seguida que tenha uma lógica. Olha, nós vamos testar todos os casos suspeitos
nós vamos buscar a rede de contatos dessas pessoas, nós vamos, todos os que derem positivo, nós vamos atrás das pessoas que tiveram contato com eles. Por quê? Porque aí tu consegue isolar rapidamente os casos e evitar que eles contactem e transmitam para outras pessoas. Então, assim, para mim o problema principal é a falta de uma política de testagem, muito mais do que a falta de testes. É, porque a gente viu que tem uma quantidade enorme de testes que chegou, né? No começo da pandemia tinha um problema grave de falta de testes. Agora, 4 meses depois, não dá mais para culpar a falta de testes. Hoje tem capacidade de testagem, o que não tem é uma política clara de quem deve ser testado, quando, qual o checklist, qual o organograma, qual o fluxograma. Isso é o que falta no Rio Grande do Sul e no Brasil. O senhor acha que isso poderia ter amenizado ou tornado mais, digamos, mais curto o período, inclusive, de um isolamento que se precisava fazer também? Ou Não assim, a tenho gente dúvida. fez um isolamento mais curto, mas não fez a testagem. Aí acabou, quer dizer, teve um furo no meio disso, digamos. O enfrentamento do coronavírus ele é uma pauta sistêmica, são várias coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo. E eu também tenho tomado cuidado para não ficar levantando aquela plaquinha eu já sabia, porque também é uma coisa meio boba disso. Realmente o que acontecia é que a gente já falava que uma política de testagem era necessária. E os exemplos mais bem-sucedidos do mundo, especialmente na Ásia, na Alemanha, em outros lugares, foram muito baseados numa política de testagem bem conduzida. Uhum. É que só a política de testagem resolve, claro que não, mas a política de testagem é sim um componente importante. Eu vou trazer isso até para evitar, eu acho que uma coisa importante nesse processo é a gente evitar a arrogância dos pesquisadores. Vou dar um exemplo. Como eu disse, a política de testagem, que lá atrás eu já falava, então eu acertei, tem um outro ponto que eu errei. Eu me lembro que eu falava muito sobre a coisa do tal do passaporte da imunidade. Que, Uhum. olha, vai ser rápido, as pessoas vão ter anticorpos, com muita gente com anticorpos, a gente pode começar a retomada das atividades a partir das pessoas com anticorpos. Infelizmente, isso não se concretizou, porque o vírus chegou muito pouco no Rio Grande do Sul. Embora ele esteja incomodando a nossa vida e tudo, não tem nem 1% da população com anticorpos. Então, não dá para trabalhar com a lógica de passaporte da imunidade. Então, eu só estou dizendo isso para mostrar que nós, pesquisadores, em alguns momentos acertamos, em outros erramos, e estamos aqui dentro do diálogo para tentar sempre entender a melhor forma de combater essa doença nova. Sim. Professor, e essa questão do isolamento, o senhor trouxe, né, quer dizer, a gente talvez tenha saído antes, o senhor foi um dos que, ao longo das semanas, e até em função da pesquisa que vocês têm, né, da coleta e pesquisa para medir a incidência que vocês têm feito, o senhor mesmo, né, apontou Porto Alegre, por exemplo, como um exemplo, porque realmente a cidade foi uma das primeiras no Brasil a adotar essas medidas, e a gente vê agora que a gente está voltando 2, 3 passos atrás, uma realidade que é no começo dessa pandemia. O que deu errado? E se o senhor também Não, se apressou em, digamos, reconhecer os méritos de Porto Alegre. não, na verdade, eu acho que o que aconteceu, nesse caso, eu fico mais tranquilo, porque eu sempre falava aquela frase vinda do futebol: time que está ganhando não se mexe. E eu dizia que esse era o maior risco que a gente corria. Numa epidemia, isso é perigosíssimo. Time que está ganhando, em que as coisas estão dando certo, a tendência é achar que a pandemia não é tão grave, porque as coisas estavam dando certo, por exemplo, em Porto Alegre. E aí, quando se achou que não era tão grave e começou a relaxar, volta a pandemia a mostrar: olha, não me desafia, porque se vocês me desafiarem, eu vou mostrar que eu sou bastante perigoso. É isso que o vírus está fazendo conosco. A gente, cada vez que desafia ele, ele mostra: não, não me desafiem. O prefeito de Milão tentou desafiar lá no começo. A Suécia tentou desafiar, a Inglaterra tentou desafiar, e todos que tentaram desafiar voltaram atrás. E eu acho que o Brasil, nesse momento, está cometendo esse mesmo erro. A gente resolveu desafiar o vírus, dizer: olha, vamos começar a reabrir mesmo sem a curva estar na descendente. E aí o vírus vem nos avisar: não me desafia, que eu sou bastante forte. Porque, na verdade, o senhor citou essa questão da curva, né? A gente ouve todo o tempo a questão do achatamento da curva e tal, porque isso está ali nos números. Por que
como explicar que enquanto você não tem uma condição, do ponto de vista, né, de estatística ou de, né, de acompanhamento de uma pandemia como essa, que a gente tem muita informação, mesmo que ainda faltem informações, isso não serviu para dar uma adequada orientação? Ou o senhor acha que houve uma pressão muito forte e aí nem todos resistiram a essa pressão? E eu não aponto o dedo para os gestores, porque os gestores eles estão tentando fazer o melhor sempre. Uhum. As perdas econômicas e as perdas de vidas e as perdas de saúde mental, todas as perdas que a nossa sociedade está tendo nesse momento, elas são verdadeiras. E exceto que tenhamos aí algumas pessoas com uma postura muito estranha, a maioria das pessoas tem tentado acertar. Então, assim, os gestores têm acertado em algumas vezes e errado em outras, o que é absolutamente normal. É a mesma coisa para os pesquisadores, é a mesma coisa para a população. Então, eu, nesse momento, não me sinto na liberdade de apontar o dedo para os gestores e dizer, vocês erraram. Não, eu estou querendo é que a gente consiga elaborar um plano de retomada das atividades o mais seguro e o mais rápido possível. Professor, vamos falar de uma coisinha que é o que está pegando muito aqui. As pessoas têm dificuldade de entender dificuldade ou não se sentem, digamos, afetadas quando se fala precisa isolar, distanciar, voltar a fechar, porque a pressão para atendimento, para internação cada vez é maior, quer dizer, e a gente realmente está num processo que todo dia aumenta, né, nos leitos, a internação em leitos de UTI. Como é que a gente pode explicar para as pessoas a relação entre o que é, digamos, um grupo pequeno que vai precisar desse atendimento e uma população inteira que vai ter que colaborar, do ponto de vista, assim, até de, né, de percepção e consciência. O que falta quando a gente vê isso e o quanto isso não tem muito para onde correr? Olha, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é um dos indicadores mais importantes que tem que ser considerados nesse momento da pandemia. Isso vale para o mundo inteiro. Onde tem pandemia, tem isso. Não é uma coisa... Exatamente, porque, olha, se eu tiver pessoa doente, alguns poucos vão ser graves. Se esses graves não tiverem um atendimento adequado, a gente está cometendo um erro irreversível, porque essas pessoas vão acabar evoluindo a óbito e vão morrer. Então, assim, esse indicador de que o sistema de saúde está saturando, ele tem que ser um indicador mais definitivo para a gente fazer o isolamento mais rigoroso. E até por isso que eu tenho feito essa defesa de um lockdown rigoroso de 15 dias. O senhor defende o lockdown? Aqui? Um lockdown rigoroso no Brasil inteiro por 15 dias. E deixa eu dizer por que eu defendo isso. Porque assim a gente vai botar essa curva na descendente, como os outros países botaram. E quando a curva estiver na descendente, o sistema de saúde vai se aliviar e a gente vai conseguir se livrar logo dessa primeira onda. Então, o que parece ser uma proposta anti-economia, na verdade é o contrário. Se a gente fizer um lockdown rigoroso agora, a gente recupera mais rápido a economia, porque a gente não vai ficar nesse abre e fecha, convivendo com o vírus de forma tão intensa. Então, baseado na experiência dos outros países, eu sugeriria, sem nenhuma dúvida, um lockdown rigoroso de 15 dias. Claro que isso vai trazer um problema lá na frente, que é a possibilidade de uma segunda onda. Todo mundo sabe disso. O problema é que a tal segunda onda, se ela vier num momento em que a gente está mais preparado, que já sabemos mais sobre medicamentos e que talvez tenhamos uma vacina, é uma vitória para nós levar a pandemia lá para frente. Então, por isso que eu tenho essa posição que parece rígida sob o ponto de vista econômico, mas que, na verdade, até sob o ponto de vista econômico, é a mais rápida de resolver o problema. A gente precisa de 15 dias de um lockdown rigoroso que o Brasil não fez até hoje. Os outros países fizeram. Não, e a gente vê aqui do lado, né? Argentina, que não está no nível que a gente fez. Chile fez. O Uruguai é um caso a ser estudado, eu acho, né? Porque está aqui do ladinho e, né? Talvez pela concentração de população, né? Não é tão... Estados Unidos, né? Nova York fez, realmente. Itália fez, Espanha fez. E esses lugares, a China fez, né? Quando isso...
alguns desses lugares, no começo da pandemia, lidaram mal com ela. Agora, neste momento que o Brasil está, 4 meses de pandemia, perto do pico ou no pico, estarmos com as portas abertas é uma irresponsabilidade que me preocupa muito como pesquisador. Porque aí o cenário qual é, digamos, O cenário é que na próxima semana? a gente está promovendo um encontro na rua, nas ruas de todas as cidades, entre um monte de pessoas infectadas e um monte de pessoas suscetíveis, que ainda podem pegar a infecção. Se a gente fica promovendo que essas pessoas se encontrem, o que o vírus vai fazer é isso, o vírus vai infectar, que é o que ele sabe fazer. Por isso que nesse momento é tão necessário que a gente afaste essas pessoas. Por 15 dias, de forma intensa. E aí sim, a curva começa a ir para descendente, como já está no norte. É importante dizer isso, porque às vezes a gente não tem essa ideia de que, ó, vai melhorar. Vai melhorar. No norte do Brasil, o número de óbitos diários está caindo consideravelmente, já faz pelo menos uma semana. Então, assim, o resto do Brasil vai chegar lá, mas para chegar lá, a gente vai precisar ficar em casa por umas 2 semanas de forma rígida. Distanciamento controlado, o senhor, né, envolve uma série de medidas e tentando justamente, de alguma maneira, agir para talvez assim, né, atacar aquilo que pode ser mais, né, mais complicado, mais difícil, que eleva mais, né, a exposição das pessoas e até identificar riscos. Como é que o senhor viu? Está vendo esse modelo do ponto de vista da sua efetividade mesmo para, né, num combate a uma pandemia? O modelo de distanciamento controlado, eu falei várias vezes sobre ele já, ele tem várias qualidades. Ele é dinâmico, ele é gradativo, tem as várias cores das bandeiras, ele é atualizado toda semana, ou seja, ele é dinâmico, ele é regionalizado, que é uma qualidade, ele era um plano quando ninguém tinha plano, então tem vários pontos positivos do modelo de distanciamento controlado. Tem algumas questões que precisavam ser ajustadas, algumas foram ajustadas agora, em relação ao próprio detalhe do algoritmo, então tem um pouco disso. Agora, a questão é que o modelo de distanciamento controlado, ele, em alguns momentos, ele tem que ser compreendido como uma referência, não como algo absoluto. Ele é uma referência. Se em algum momento, por exemplo, nós precisarmos fechar as portas do Estado, nós temos que ter coragem de fazer isso independente do modelo. Se em algum momento nós acharmos, por alguma situação, que é hora de reabrir mais intensamente, nós temos que fazer isso com base nos indicadores do modelo, mas a gente não pode se prender só ao modelo, porque o modelo é um modelo matemático que, como qualquer modelo matemático, tem imperfeições. Então, por exemplo, quando a gente notava lá atrás um surto em Passo Fundo, o que a gente dizia? Olha, não vamos esperar estourar nos indicadores para o modelo. Vamos avisar agora que já tem um surto lá e vamos fechar antes. Então, assim, esse detalhe fino, sintonia fina do modelo tem que ser sempre trabalhado. Mas, em geral, a minha percepção é positiva sobre o modelo. Certo. Só para a gente ir terminando, o senhor, né, está coordenando essa pesquisa aqui, não é só no Rio Grande do Sul, também é nacional. Queria só saber o que vocês vão fazer uma nova, né? Até a gente já vai estar talvez com a entrevista no ar e a pesquisa acontecendo, mas Rio Grande do Sul, Brasil, o que a pesquisa efetivamente está, o que ela está ajudando, né, como instrumento aí na gestão dessa pandemia? Não sei se em termos de Brasil, Ministério da Saúde, o senhor acha que ele está atento a isso ou não está se usando como poderia se usar o dado que a pesquisa mostra? Olha, o governo do Rio Grande do Sul tem usado muito mais. A pesquisa gaúcha tem servido de base para a tomada de decisão aqui no Estado. A nossa pesquisa, o governo acompanha. Esse final de semana nós vamos ter agora a 5ª fase do estudo aqui no Rio Grande do Sul, depois mais a 6ª, a 7ª e 8ª fase. Então, os dados da pesquisa têm sido usados de forma bem intensa, inclusive o modelo de distanciamento controlado sobre o qual estávamos falando. Brasil, claro que a magnitude é outra, é muito mais sofisticado, mais complexo, mas o Ministério da Saúde começou a conhecer melhor, depois de todas essas transições,
a pesquisa na semana passada, quando eu fui lá e apresentei os resultados das 2 primeiras fases. E na semana que vem, nós vamos apresentar o resultado da terceira fase, que é a fase final da pesquisa nacional, pelo menos por enquanto, conjuntamente. Nós, pesquisadores, e o Ministério da Saúde, similar ao que a gente já faz aqui no Rio Grande do Sul desde a primeira fase. Então, assim, o governo do estado do Rio Grande do Sul tem usado os dados da pesquisa desde o princípio. O Ministério da Saúde está começando a notar o quanto os dados da pesquisa podem ajudar para embasar suas políticas. E em termos de Brasil, a terceira fase já tá apurada, ou vocês vão ainda finalizar? Dá para a gente tentar... A gente, entre a primeira e a segunda fase, o que mais chamou a atenção foi o aumento rápido da prevalência. Então, eu fiz a analogia de que o Brasil é o carro mais rápido, se fosse uma corrida de Fórmula 1. O Brasil o Ayrton Senna de novo voltando às... o Brasil está acelerando mais rápido que os outros, infelizmente. A terceira fase acabou ontem, a coleta de dados, foi um sucesso absoluto. Conseguimos 33.200 das 33.250 entrevistas previstas, ou seja, mais de 99%. Não analisamos ainda, não temos resultados, mas esses resultados vão ser divulgados dia 2 de julho, às 17 horas, numa coletiva de imprensa em Brasília. Mas, certamente que os resultados devem confirmar algumas teses que a gente já notou nas 2 primeiras fases. A desigualdade regional, ou seja, não é uma pandemia que tem no Brasil, existem várias pandemias separadas. A desigualdade socioeconômica, ou seja, a doença já é bem mais frequente nas populações mais pobres do que nas populações mais ricas no Brasil. E a desigualdade étnico-racial, que tem nos chamado muito a atenção. O que o senhor pode dar? Tem algum dado que dá para... Populações indígenas com um risco muito maior de infecção do que as demais populações, dos demais grupos étnicos. Tanto os grupos brancos quanto os negros, pretos e pardos, as populações indígenas com um percentual de infecção bem maior. Se a gente partir do pressuposto, que parece bem razoável, de que não existe uma predisposição genética, que não existe, não parece existir, o que parece é que a forma de estruturação cultural das comunidades indígenas favorece a disseminação do vírus e precisa, então, de política pública, precisa de um olhar cuidadoso para evitar que o coronavírus se dissemine ainda mais nas comunidades indígenas. O que o senhor diria para as pessoas, assim, nesse momento, sobre o que fazer diante do que a gente tem ainda a enfrentar nessa pandemia? Olha, eu acho que o mais importante é dizer para as pessoas que vai passar, os números vão começar a cair, começaram a cair em todos os outros lugares do mundo. Nesse momento, sempre que possível, é necessário que as pessoas fiquem em casa ainda. Nós não somos favoráveis ao isolamento sempre, ao contrário, nós queremos que as pessoas interajam, mas nesse momento o distanciamento é importante. E mantenham a confiança, mantenham a esperança, porque daqui a pouco estaremos numa situação bem melhor do que estamos hoje. Legal, então, Pedro Halal, reitor da UFPEL, que coordena essa pesquisa bem importante em relação à prevalência, né, do novo coronavírus, da Covid-19 na população. Só dar um toque, então, esse conteúdo todo está disponível, tanto, né, vai estar no site, está num dos nossos canais. Siga, curta, assina. E a gente segue na cobertura da pandemia. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.